A graça e a paz, queridos, tudo bem? É bom estar aqui com vocês nessa oportunidade tão especial de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. A pedido do nosso querido pastor Lucivan, nosso amigo, companheiro de muitas lutas durante muitos anos, eu quero agradecer por essa lembrança e pela possibilidade de estar aqui sendo canal de bênção para a vida de vocês. Um abraço aí aos irmãos aí do Tucano, dessa igreja maravilhosa, essa igreja abençoada pelo Senhor. Meu nome é Félix, sou pastor lá em São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador, Igreja Batista Reconciliação. Estamos lá há 2 anos, desenvolvendo um trabalho conforme a vontade do Senhor. Bom estar com vocês. Eu quero mandar um abraço aí para muita gente tucana aí que é minha amiga. Tem uma ovelha aí dessa igreja que o filho dele é meu colega de profissão lá em Dias d'Ávila, Ari Filho. Gente boa, cabra, bem compromissado com o trabalho, gente da melhor qualidade. Um abraço para essa família, a família de Ari Filho aí, que é meu amigo, né, e colega de ministério. Nossa oração é que um dia ele possa de fato seguir a esse Jesus maravilhoso, mas eu sei que os pais dele oram por isso e isso vai se concretizar logo em nome de Jesus. Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês, que estão lá no livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10, é um texto muito interessante e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, sobre oração nesse tempo que vamos passar aqui com vocês, tá bom? Lá em Daniel capítulo 6, verso 10 diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, e agradecendo ao seu Deus. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Esse texto é poderosíssimo. Por quê? Porque mostra a história de um jovem que foi levado cativo para a Babilônia junto com outros, dentre eles 3 mais achegados, né? O Ananias, o Misael e Azarias, que teve seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 jovens se destacaram e Daniel mais ainda. Nós vivemos em um tempo que as coisas mudaram em relação ao tempo passado. Eu sou crente antigo, eu tenho 30 anos de ministério, eu tenho 47 anos. Com 17 anos de idade eu me converti. E antigamente nós tínhamos na igreja muitos eventos de oração. Era comum a gente ter semana em foco por missões estaduais, nacionais, mundiais, semana em foco disso, semana em foco daquilo outro. Eu me recordo que na minha adolescência, eu era líder da adolescência da igreja e sempre um dia da semana, nesse tempo de semana em foco por oração, a União de Adolescentes tinha a responsabilidade, a gente se mobilizava para orar em casa, se preparava para orar na igreja. E o que eu tenho observado, queridos, que nos últimos tempos a igreja tem falado muito pouco sobre as coisas principais do Evangelho, que é a oração, que é a leitura da palavra. As nossas mensagens têm sido direcionadas em muitos lugares para a prosperidade, mas não para a responsabilidade que o cristão tem que ter com a palavra de Deus e com Jesus. Mas esse texto é um texto que nos mostra por que Daniel era um ser vitorioso na presença do Senhor. Não porque ele era diferente, não porque ele já nasceu vitorioso. Ele buscou essa vitória. Ele buscou essa condição quando ele se predispôs a tudo que ele fizesse. Ele colocasse diante de Deus em oração. O texto mostra o momento onde os seus rivais, né, os seus inimigos, criaram um decreto proibindo que qualquer ser que vivesse na Babilônia, qualquer homem que vivesse na Babilônia, pudesse adorar durante um certo período de tempo a sua divindade e só se ajoelhar diante da divindade dos babilônicos. Eles fizeram isso sabendo que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia
para o seu Deus. E assim o rei enganado, que amava Daniel, criou o decreto porque ele se envaideceu quando aqueles homens levaram aquela proposta de só adorar a ele e a sua divindade, e mais ninguém durante um certo período. Ele se envaideceu e ele decretou isso. Só que Daniel foi pego nessa falha, ser suposta falha deles. Mas Daniel não se abateu. O Daniel continuou buscando ao Senhor 3 vezes ao dia. E a gente sabe que ele foi lançado na cova dos leões e ele venceu. Por quê? Porque ele confiava em Deus e ele tinha uma vida de oração. Amados, nós precisamos ter uma vida de oração. A oração é um diálogo, não um monólogo, mas um diálogo. Precisa ter duas pessoas para ver um diálogo. E essa pessoa é você e Deus. E quanto mais você ora, quanto mais você conversa com Deus, mais intimidade você gera. Observe que as pessoas que você mais conversa, as pessoas que você mais interage, as pessoas que são mais próximas, cada dia que passa, que você interage mais com elas, você conversa com elas, você adquire mais confiança, você adquire mais vontade de estar perto daquela pessoa. Então, não é diferente com Deus. Quando você mais fala com Deus, mais perto dele você fica, ele te entende e você entende ele. Por isso que Daniel tinha essa convicção, essa certeza de que Deus ia proteger ele, porque ele conversava diariamente com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que alguns irmãos, eles têm, de alguma forma, indiretamente, eles têm voltado a práticas passadas. O que é isso, pastor? No Antigo Testamento, existia a figura do profeta e existia a figura do sacerdote. O profeta era aquele ser que trazia, aquele homem que trazia as mensagens de Deus para o povo, era o porta-voz do povo, de Deus para o povo, melhor dizendo. E o sacerdote era aquele que levava as petições do povo para Deus através das ofertas, através dos sacrifícios. E o homem não tinha a ligação direta com o Senhor. Eram poucos os homens que Deus falava diretamente. Normalmente Deus falava com os profetas, com os sacerdotes. Em eventos esporádicos, o Senhor falava com alguma pessoa que ele quisesse. Mas normalmente, via de regra, Deus falava com o sacerdote, com o profeta. Então Deus criou, quando foi criado o santuário, o tabernáculo, o templo, que não era um templo feito com estruturas de argamassa, mas era um templo feito com uma tenda, na realidade, da congregação, e na tenda existia o Santíssimo Lugar, onde o Senhor guardava a arca, e dentro da arca tinha o quê? Tinha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. E neste santo lugar só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, em um tempo determinado por Deus, e ele entrava, ele tinha que ter um ritual muito perfeito de purificação para entrar naquele lugar. E diz a Bíblia, mostrando nas leis cerimoniais lá em Levítico, que o sacerdote ele entrava com uns sinos pequenos na orla da sua veste, porque quando ele estivesse se movimentando lá dentro, as pessoas sabiam que ele estava vivo, porque se ele estivesse em uma condição de pecado, ele era morto ali. E ele entrava com uma corda amarrada em um dos seus pés, porque caso ele morresse lá dentro, ele tinha que ser puxado pelos que estavam de fora, porque ninguém poderia entrar na presença de Deus, porque todos que entrassem morriam. Então veja como era essa relação de Deus com o homem. O homem tinha que passar as suas ofertas, as suas petições ao sacerdote. O sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e lá ele oferecia, e era como se Deus estivesse ouvindo. E quando o sacerdote queimava um incenso no incensário e que subia a fumaça, era como se aquela fumaça significasse as orações dos irmãos que subiam, e Deus respirava e abençoava e recebia aquelas orações. Como aroma suave as suas narinas, diz a palavra do Senhor. Só que no advento de Cristo à Terra, quando Cristo morre, quando Cristo se entrega na cruz do Calvário, o texto diz que o véu, esse véu que separava
o santo lugar do santíssimo lugar, que só entrava o sacerdote, esse véu foi rasgado e Deus ali, deixa eu melhorar aqui para onde. E Deus ali, naquele momento, ele faz algo poderoso. Aquele lugar que só o sacerdote podia entrar, que só o sacerdote tinha acesso, agora, quando o véu se rasga de alto a baixo, ou seja, de cima para baixo, a determinação do alto de Deus vem e rasga o véu. E aquele lugar que antes era proibido, ou seja, a presença de Deus, que antigamente era proibido o homem entrar, Deus está dizendo, agora você pode entrar diretamente para falar comigo. Você não precisa mais de um sacerdote. Então, hoje as pessoas ficam pedindo oração. Pastor, ore por mim. Amém, a gente ora. Vai ao líder de oração, de intercessão da igreja pedir oração. Glória a Deus, que bom que você pede. Mas eu quero lhe dizer que da mesma forma que Daniel entrava na presença de Deus para orar, para buscar ao Senhor, para conversar com o Senhor e era vitorioso, essa mesma condição Jesus nos deu. Quando o véu do templo se rasgou, a gente pode entrar diretamente à presença de Deus e falar com Ele. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer, volte se você perdeu a sua prática de oração 3 vezes ao dia. Quem sabe você possa conseguir fazer isso como Daniel fazia. Irmãos, se a gente policiar, se a gente se organizar, a gente pode tantas coisas durante o dia que a gente coloca, as responsabilidades, que esteja em nós essa vontade de conhecer ao Senhor. Conheçamos, diz Amós, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós só vamos conhecer a esse Deus, a esse Senhor maravilhoso, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, através da conversa. E a forma que a gente conversa e interage com Deus é oração. Então eu quero te convidar a se espelhar no nosso querido irmão Daniel e ter uma prática de oração. É possível? É. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que os intempéries da vida atrapalham, né? Mas eu quero dizer para você, o fator vital da vida de Daniel, o que fez Daniel revelar sonhos, o que fez Daniel passar todos os reinos, o reino de Nabucodonosor, depois o seu sucessor, e depois Dario, todos os reis chegaram, e Daniel continuou tendo uma proeminência por conta do compromisso que ele tinha com Deus. Então, se você quer vencer, se você quer ter uma vida abençoada, você precisa orar, você precisa ter prática de oração. Você precisa ter uma vida constante de oração. Você não pode ter uma vida superficial. Mergulhe nesse universo como mergulhou o nosso irmão Daniel. E ele foi extremamente, ricamente abençoado pelo Senhor. Te convido, meu irmão. Te convido, minha irmã, a você ter essa prática, essa vivência. E eu lhe garanto que você terá uma vida muito mais abençoada do que você já tem. O Senhor quer se aproximar de você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Mas é preciso que você se aproxime dele em oração. E aí você terá uma vida extremamente vitoriosa. Que Cristo Jesus nos abençoe e que Ele nos dê essa capacidade de buscá-lo em todo e qualquer momento. Deus abençoe a vocês, queridos aí do Tucano, pastor Lucivão, um grande abraço. Seu servo está aqui à tua disposição quando você precisar. Espere em Deus que essa palavra possa abençoar a tua vida. Fiquem em paz, queridos, e tenham dias abençoadores na presença do Senhor. Mas não se esqueçam, a sua intimidade com Deus depende do tempo de oração que você tem com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.